A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, nesse domingo, 3 de novembro, levar até você o nosso programa Cristo Vive, um programa que é jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e pároco da Paróquia Santíssima Trindade, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Amparo, bom dia a todos os amigos ouvintes. Que bom começarmos aqui esse domingo partilhando a Palavra de Deus. Um domingo muito especial, celebramos a solenidade de todos os santos. A igreja recorda a sua vocação principal, a vocação à santidade. O Senhor espera de nós, que nós desejemos ser como Ele, ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, a mesma mentalidade, os mesmos sentimentos, como São Paulo nos fala na carta aos Filipenses. É o desejo de nos tornarmos agradáveis a Deus. E hoje as bem-aventuranças anunciadas no Santo Evangelho vão nos fazer aquecer o coração e também fazer uma revisão de vida. É verdade, padre, mas dando um passozinho atrás, ontem, finados, até no último programa, a gente falou bem dessa realidade, os padres que têm os maiores cemitérios aqui confiados na cidade, em seu território paroquial, falou com a gente, mas acima de tudo, padre, além dessa grande assistência que a diocese, que as igrejas dão no seminário, nos cemitérios, as celebrações, etc., mas esse dia de ontem não deixa de ser um dia de grande reflexão para nós, porque tudo passa, a nossa vida é passageira, padre. Com certeza, e há uma comunhão, a comunhão dos santos, a comunhão dos batizados, e essa igreja dialoga nesse intercâmbio de graças, e por isso nós nos unimos aos nossos irmãos que estão no céu hoje, mas também fazemos menção e rezamos pelos nossos irmãos que se purificam no purgatório, aqueles que morreram na amizade com Deus, mas ainda não plenamente purificados, e por isso pagam as suas penas no purgatório. Então é muito importante porque ao visitarmos os cemitérios pedagogicamente vamos percebendo a importância da nossa vida, a importância desse tempo que é tão curto e que nós vamos viver orientados para Deus. É verdade, você amigo ouvinte aqui da Rádio Voz, que teve o prazer, a oportunidade de ir no cemitério visitar algum parente, um ente querido, um conhecido, ou participou na Santa Missa aí da paróquia, porque às vezes não poderia ir no cemitério, com certeza foi um momento de muita reflexão. A gente tem que refletir, porque a vida é muito breve, é como se diz, um breve sopro. Mas agora, já estamos indo já para quase o final do ano, nada melhor da gente falar dessa conclusão desse segundo semestre no nosso Seminário Maior Diocesano, com o reitor desse santuário, que é o Padre Anevair José. Vocação em Foco. Padre Anevair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia a toda a nossa audiência. Que bom poder falar com vocês nessa manhã maravilhosa. Amém, Padre. Padre, enquanto se diz a formação da nossa diocese, nosso Seminário Maior Diocesano, graças a Deus, sempre boas notícias, boas novas, esse empenho total do bispo, do clero, na formação dos futuros padres da igreja. Eu lembro que recentemente o senhor falava sobre a questão do arraiá no seminário, por exemplo, que foi muito bem organizado pela Academia Literária e foi um sucesso total. Recentemente, no Dia da Padroeira do Brasil, também um almoço para os familiares dos seminaristas e aberto para toda a comunidade, também da mesma forma, um sucesso total. Verdade, Paulo. Graças a Deus, o nosso seminário tem propiciado àqueles que querem conhecê-lo, conhecer nossos seminaristas, nossos padres formadores, eventos que também ajudam financeiramente o sustento da nossa casa e colaboram assim para com a formação dos nossos futuros padres. Você falava do arraiá, que agora está no calendário do município de Anápolis, Agradecemos aí a atual gestão também e ao vereador, Schwender, pela propositura do projeto e por todos que o aprovaram.
E agora o almoço de Nossa Senhora Aparecida, na verdade tivemos a Santa Missa e seguida de uma feijoada. Agradeço muito, até você esteve lá, né, com muitos outros convidados. Muito obrigado por se fazerem presente de forma viva, atuante, orante na formação dos nossos futuros padres. Padre, estamos já querendo concluir esse segundo semestre na formação dos futuros padres da igreja. Eu penso que muitas realidades, dentre elas, possibilidades de ordenações agora indo para o final do ano. Isso mesmo, é um grande auge, o ápice, né, da caminhada formativa, é quando para nós formadores e, claro, todos os seminaristas, nossos seminaristas serão ou são ordenados diáconos e, mais à frente, padres, se Deus quiser. Em si, falando de ordenação, no dia 16 agora de novembro, nós temos na Catedral do Senhor Bom Jesus, às 10 horas da manhã, a ordenação de 5 novos diáconos para a diocese, para a igreja, e é com imenso júbilo que eu faço este convite a todos os nossos ouvintes, a vocês aqui do estúdio, naturalmente, para poderem estar conosco, com nossos seminaristas, enquanto Igreja Diocese de Anápolis, celebrando esta grande alegria. Afinal, depois de momentos tão, digamos, tristes, né, e dolorosos, também o Senhor nos agracia com momentos de alegria, né, de júbilo, que são e serão as ordenações diaconais de 5 seminaristas, né? O Célio, o Iago, né, o Jean, o Marcos Vinícius Rangel e o Mateus Oliveira. Padre, e assim, já querendo ir para o final do ano, toda aquela programação que o senhor sempre gosta de falar, o bispo, dessa programação do Seminário Maior Diocesano, toda ela sendo cumprida na íntegra e com as graças de Deus, no finalzinho do ano, como que está a programação no que diz respeito a recesso no Seminário Maior Diocesano? Agora o seminário vai caminhando para o término do semestre, como você bem colocou no começo da nossa conversa, né? Por mais um mês ainda permanecemos no seminário. As atividades no seminário vão se encerrar praticamente no dia 8 de dezembro, domingo, mas dos dias 10 a 13 nós vamos fazer um passeio comunitário para reforçar os laços, os vínculos e também ter um momento de descanso, porque neste finalzinho de semestre os seminaristas têm no Instituto muitas provas, trabalhos para serem entregues, então é um semestre bastante intensivo e naturalmente exaustivo. Por isso, um tempo de descanso. E ao retornarmos, a partir do dia 13, eles seguem para as paróquias, onde já fazem pastoral nos finais de semana e ficam até dia 2 de janeiro, quando então termina este tempo de pastoral e seguem para as férias, estão esperadas, né, junto aos seus familiares, até o dia 2 de fevereiro, quando dia 3 de fevereiro do ano que vem, com a graça de Deus, retornam para o seminário e aí recomeçamos no seminário mais um ano. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, estamos falando com o reitor do nosso seminário maior, o padre Anevair José. E agora vamos ouvir o nosso reitor nesta segunda e última parte. Ouçamos. Mas é importante, Paulo, que se diga, e a todo o nosso ouvinte, que estar no seminário não é só e não tem só uma conotação acadêmica, intelectiva ou intelectual. A formação ela é muito mais abrangente, né? Portanto, nós não podemos esquecer da dimensão espiritual, mesmo nas férias eles têm que ter a vida de oração, né? Também a dimensão pastoral, né? O zelo para com as coisas da igreja, para com o anúncio do reino, enfim, para com o testemunho de vida, né? E também, naturalmente, essa dimensão humana, onde eles, voltando para o convívio dos seus, eles reforçam, né? Acalentam os laços familiares, enfim, para ir formando uma pessoa íntegra e integral. Padre, e dentro dessas expressões não tem como eu ressaltar
que assim se destacam demais os que estão tendo a possibilidade de fazer pastoral nas paróquias, sobretudo agora no final do ano, no que diz respeito a ajudar ao padre, ao vigário, ao diácono, se é que a paróquia tem, no que diz respeito ao zelo, à condução de toda a liturgia do final do ano, que é belíssima, e como esses seminaristas somam ali com os ministros ordinários da comunhão eucarística, com a catequese, com a pastoral litúrgica, com todos os setores que se existem ali na paróquia, nessas realidades dessa maior propagação do reino de Deus, sobretudo nesse período natalino. Sem dúvida é uma colaboração que os seminaristas prestam porque eles têm formação litúrgica, né? E claro, têm um grande amor por Jesus, pela liturgia, pela igreja, e fazem com grande zelo, né? Com bastante dedicação, com bastante esmero, e aprendem também, né? Com a comunidade paroquial, com o pároco, né? Isso é, sem dúvida, uma troca de experiências e, sobretudo, uma comunhão de amor que nos edifica muito. Padre Anevair José, reitor do nosso Seminário Maior Diocesano, muito obrigado por partilhar essas palavras, essas informações aos nossos amigos ouvintes, e parabéns para o senhor, na pessoa de todos os padres formadores, pelo esse belo trabalho e zelo que os senhores desempenham. Eu que agradeço, Paulo, sempre por dar esse espaço aqui no programa para a gente poder trazer notícias do nosso seminário, que é o coração da diocese, a pupila dos olhos, digamos, do bispo, porque é dali que saem os nossos futuros padres, aqueles que vão. Eu até já me coloco aqui, né, no suceder, porque o tempo vai passando tão rápido, né? E a gente já começa a imaginar aqueles seminaristas futuramente padres cuidando da gente já mais velho. Mas, bom, brincadeiras à parte, quero agradecer a cada ouvinte também que ao longo do ano tem rezado por nós, que continuem, por favor. Se quiserem conhecer o seminário, visitar o seminário, está de portas abertas. E também pela ajuda ao devolver o dízimo, ao fazer sua oferta na sua paróquia, ao contribuir com a celebração dos patronos das paróquias, né? E claro, se alguém quiser, desejar fazer alguma ajuda, entre em contato conosco. Temos o nosso Instagram, né, que é @SMICM, né? Quer dizer, Seminário ICM, melhor dizendo, né? E siga lá no Instagram. Você que é vocacionado, tem o Instagram do seminário ali, as informações dos encontros vocacionais, tem também o Instagram do Vocacional Anápolis. Siga lá para você poder participar dos encontros, né? Ajuda muito no seu discernimento vocacional. Tem também o site do seminário, www.seminarioicm.org.br. Então, vai ser um grande prazer poder receber sua comunicação e estarmos em contato. Padre, assim, concluindo, me desculpa aqui pela inconveniência, mas a gente sempre gosta de falar na rádio e nada melhor que o reitor do seminário. Modus operandi da Diocese de Anápolis. Não existe e jamais existirá um seminarista batendo na porta de uma pessoa primeiro se dizendo seminarista, batendo na porta de algum ouvinte pedindo ajudas para o seminário. Isso jamais foi e jamais será modus operandi do seminário da Diocese de Anápolis pedir ajuda para a formação dos padres. É verdade, Paulo. Nós não temos essa forma, né, de agir quando pedimos pelos meios de comunicação, ou então, né, nas paróquias, ou de outras formas no sentido de redes sociais, mas sempre dá para identificar que é realmente do seminário, né? Nunca ajude pessoas que se passem por seminaristas, padres ou religiosos que fiquem batendo na sua porta, porque infelizmente podem ser, né, golpistas. Então é um perigo muito grande e a gente também sente-se preocupado, né, com a segurança das pessoas, sobretudo as pessoas mais idosas, né? Então esse alerta é sempre, Paulo, e você faz muito bem lembrar, importante fazer. Ou seja, só ajude se realmente você conhece, sabe que está no seminário, e se você vê que está batendo na porta, desconfia, né? Nem receba, né? Porque a gente não sabe, né? E não pode garantir, né, a boa índole de uma pessoa assim. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja.
Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Anevair José. Padre Paulo Henrique, ele partilhando tantas realidades boas, belas, bonitas na formação dos nossos padres, né? E já anunciando já a data, dia e horário dessas 5 ordenações, pela graça de Deus, ordenações diaconais, né? Primeiro grau da ordem aqui na Catedral. E também falando dessas realidades de contribuições para o seminário. Preciso, eles agradecem, mas essa realidade de pessoas nas portas das casas, batendo, se dizendo seminarista e pedindo ajuda para seminário, não existe, padre. Não existe, exatamente. Você que quer ajudar a obra das vocações, deve procurar o seminário, né, maior e fazer a sua ajuda, sua colaboração. Consagrando o dízimo também, como foi dito, né, você estará ajudando as vocações. O que é muito importante, né, o que os seminaristas mais precisam nesse momento é de oração, né? A gente precisa cultivar a nossa vida cristã, rezando não só por nós, pelas nossas necessidades, mas pelas necessidades também da Santa Igreja. E uma grande necessidade é justamente o aumento do número dos sacerdotes, né? Deus continua chamando certamente, a falha aqui não é de Deus, com certeza, mas nós temos muitos jovens que não têm a coragem de dar uma resposta, um sim generoso, e por isso precisamos rezar por eles e por aqueles que já deram o sim, para que possam sustentar-se na sua vocação, nessa resposta generosa ao Senhor. É verdade, padre, que resposta. E agora nós vamos falar com o padre Bruno de Jesus. No meio do povo. Padre Bruno, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Queria cumprimentar o padre Paulo Henrique, no qual fiz a experiência como seminarista por um tempo na paróquia, qual sou muito grato. Queria cumprimentar a todos vocês que estão nos escutando neste momento. Então, padre, o tempo passa, parece que foi ontem. O senhor estava aí na emissora com a gente, com seu pai, cantando algumas músicas, mas quis a providência divina que o senhor adentrasse no seminário, percorresse todo aquele caminho de formação proposto pela Santa Igreja, foi ordenado, foi para Jaraguá e agora, pela graça de Deus, nesses 11 meses de ministério sacerdotal, está em Nerópolis, na paróquia Imaculado Coração de Maria. Está sendo uma experiência muito desafiadora, mas estou muito feliz, graças a Deus. Todos os dias que eu acordo, dou graças a Deus por todo o trabalho que tem na paróquia, tantas coisas que precisam ser feitas. Estou muito feliz pela missão que me foi dada em tão pouco tempo de padre e com certeza me coloco sempre na proteção de Nossa Senhora. Foi muita providência eu estar na paróquia dedicado a Nossa Senhora, afinal, quase todas as paróquias que passei eram paróquias dedicadas ao Imaculado Coração de Maria. Uma paróquia jovem, uma paróquia que tem apenas 10 anos de criação, com seus desafios, com suas qualidades, mas tem um povo bom, um povo comprometido com a evangelização. Está sendo um momento de aprendizado, estou aprendendo muitas coisas novas, mas está sendo um momento de muita graça e eu sinto que a providência tem me acompanhado em todos os meus passos e agora nessa nova missão como administrador paroquial. Até essa é a realidade que eu queria perguntar para o senhor. O senhor está prestes a fazer 1 ano de ministério sacerdotal. E já quantas realidades. Eu penso que deve passar um filme na cabeça do senhor, toda a formação que o senhor teve, e já com quase 1 ano, já 2 paróquias, o senhor já podendo somar na vida dessa diocese. O tempo de seminário é um tempo muito marcante, sinto muitas saudades daqueles anos no seminário. E uma coisa que a gente sempre escutava é de que a etapa do seminário, que são 10 anos, é apenas uma parte de toda a nossa formação que é permanente. Então, a primeira consciência que nós temos no seminário é de que a formação da pessoa humana se dá durante toda a vida. Tem momentos decisivos de nossa história, de que a nossa humanidade é mais marcada, mas toda a nossa vida é uma formação, as experiências, as pessoas, os acontecimentos, os traumas, as frustrações, os problemas, as doenças, tudo isso vai integrando a nossa humanidade, a gente entende isso desde o tempo do seminário. Aprender a lidar com a solidão, aprender a lidar com os desafios que vão desaparecendo. Tudo isso a gente percebe agora no tempo na paróquia, de que tudo que aprendemos no seminário, nós podemos colocar em prática. De fato, o tempo de seminário foi essencial e eu considero que me preparou mesmo para os desafios que estamos aparecendo. Claro, são situações novas que nos aparecem, como por exemplo, administrar a conta da paróquia, o dinheiro. A vida toda nós não temos tantas condições assim e agora nós estamos uma paróquia inteira para cuidar. Mas é importante que desde o seminário, aprendia sempre com os reitores, a importância de trabalharmos sempre com o povo, trabalhar com lideranças, e eu tenho frisado sempre fazer todas as coisas com a ajuda de pessoas que são melhores que eu.
E eu creio que um dos princípios da liderança é essa. Você reconhecer que você não é bom em tudo. Que você precisa de outras pessoas que são melhores que vocês em outras áreas. E eu conto muito com a ajuda de muitas pessoas, eu confio muito nas lideranças da paróquia, no CONAPA de minha comunidade, que me ajuda realmente a administrar, a evangelizar o povo de Deus. Porque o padre sozinho ele não consegue alcançar todas as pessoas. Ele precisa dos leigos, precisa da atuação dos leigos nas famílias, nas casas. E eu conto muito com essas pessoas, eu não concentro todo o trabalho em mim, porque eu sei que eu preciso também formar líderes, formar pessoas que vão continuar o trabalho depois que eu sair da paróquia. Até, padre, para que as pessoas saibam um pouquinho, uma breve síntese, Nerópolis, praticamente a vida inteira teve uma paróquia, a paróquia de São Benedito. E até então, a capela Imaculado Coração de Maria era a capela da paróquia de São Benedito, que foi literalmente demolida e foi feita uma igreja belíssima ali no centro da cidade, na praça, e depois surgiu uma segunda paróquia, que é essa paróquia, digamos, caçula na cidade, que é Imaculado Coração de Maria. Hoje, com essas realidades, essa paróquia que é relativamente nova, o que o senhor poderia partilhar das realidades desta paróquia confiada ao senhor? Como estão as pastorais, a juventude, os carismas ali que pertencem a essa igreja ali em Nerópolis, padre? Uma coisa que a gente percebe é que a paróquia agora começa a tomar cara de paróquia mesmo, né? Lá tem um povo, uma liderança boa, mas o povo ainda está aprendendo a ser paróquia. Lá tem um potencial muito grande de crescer cada vez mais e as pastorais estão sendo formadas agora. Graças a Deus o anterior padre Fábio Carlos, deixou um trabalho belíssimo feito. Ele já começou formando as lideranças, as pastorais, e de fato eu estou continuando aquilo que ele começou. Então tem pessoas capacitadas, tem pessoas boas, mas ainda, como eu disse, é uma paróquia nova. Ainda estamos aprendendo a ser paróquia, em todos os sentidos, pastorais, em lideranças, em tomar frente de ministérios, de apostolados, de não esperar que o padre faça as coisas, mas o povo tem também a iniciativa de fazer as coisas na paróquia. Então aos poucos a gente vai se organizando, mas tem um grande potencial de crescimento, seja espiritual, seja humano, e em todos os âmbitos. Padre Bruno de Jesus, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. Que Deus abençoe a todos, tenham um abençoado dia. Deixo aqui a minha bênção neossacerdotal, pela intercessão de Nossa Senhora. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Bruno de Jesus, que está prestes a completar 1 ano de ministério sacerdotal. Até, padre, ele agradecia o senhor pelo tempo que ele esteve na paróquia, confiado ao senhor, fazendo pastoral, e tão jovem, com menos de 1 ano de ministério, já foi para Jaraguá, ajudou muito e já é administrador paroquial na paróquia Imaculado Coração de Maria em Nerópolis. Que bom, padre, ver esse aprofundamento dele nas coisas da igreja e ao mesmo tempo essa confiança da igreja dando já tamanha missão. No próximo mês eu celebro 7 anos de ordenação sacerdotal, de ministério, e eu percebo justamente todo o processo de maturidade que foi sendo adquirida com o passar dos anos. E é muito bom, esse contato, esse convívio com os padres jovens, recém-ordenados. A gente revive tudo aquilo que a gente viveu um dia. E que bom saber que estamos perseverando e que eles amam e desejam se entregar também totalmente à igreja. Então, eu já passei por Nerópolis, conheço a comunidade que ele hoje é administrador e fico muito feliz porque as pessoas estão muito felizes com ele, com a sua doação, com a sua entrega, com o seu amor por Jesus e pela salvação das almas. E isso faz toda a diferença, Paulo. Que bom se a gente tivesse sacerdotes apaixonados por Cristo e com o desejo de santificar todo o povo de Deus. É verdade, que assim seja. E agora nós vamos falar com o nosso querido amigo, irmão, Padre Fábio Barbosa, que é o diretor da Faculdade Católica e também assumiu recentemente a paróquia em Jaraguá, Goiás, paróquia Nossa Senhora da Penha. Diocese em Ação. Padre Fábio Barbosa, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, prazer, Sempre uma alegria poder participar aqui com vocês. Que legal. Padre, dadas essas realidades, com a passagem para o paraíso de Dom Dilmo, algumas alterações foram necessárias na Diocese de Anápolis.
dentre elas, o senhor ir para Jaraguá, a paróquia Nossa Senhora da Penha, colaborar com a Santa Igreja naquela realidade, e ainda com algumas funções no que diz respeito à nossa querida e amada Faculdade Católica aqui em Anápolis. Exatamente, né? Colhemos com um espírito, né, de obediência, de fé, de confiança, esta missão, né, em Jaraguá. Então estamos lá como pároco, né, nesse momento. É uma realidade que eu já conhecia, já tinha passado por lá como vigário, né, alguns anos atrás. E estamos lá para servir, para aprender, né, um povo que tem muita cultura religiosa, né, a parte cultural é muito rica, né, em Jaraguá. Então tenho certeza que vou poder me enriquecer muito, né, com o trabalho, com o serviço lá junto a todos os paroquianos. E também permanece com algumas realidades que diz respeito à nossa Faculdade Católica aqui em Anápolis. Exatamente, a gente continua ainda na direção geral, né, da Faculdade Católica. Tem agora o Padre Cleiton também que colabora. O Padre Cleiton já esteve também em trabalhos, né, na Santa Casa como diretor, e ele colabora e soma junto com nossa equipe agora na faculdade nessa dimensão financeira administrativa. Então ele é diretor financeiro administrativo agora também da Faculdade Católica. Padre, a gente sabe que de modo geral as coisas não são fáceis, sobretudo, por exemplo, a Faculdade Católica que tem essa extensão também, é uma extensão da Santa Igreja, mas graças a Deus ao longo dos anos, desde quando surgiu a nossa Faculdade Católica, com muitas dificuldades, mas sempre se percebe ela dando passos à frente, sempre crescendo no que diz respeito ao conhecimento, né, acadêmico aqui da nossa cidade de Anápolis. Exatamente, a Faculdade Católica é um braço, né, da Diocese de Anápolis, né? Talvez algumas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ter um conhecimento profundo, né, da faculdade. É um desafio sempre, a educação em qualquer parte, né, do nosso país é desafiante, mas é um serviço também, né, uma pastoral que nós realizamos formando profissionais com valores, né, cristãos para a vida social. E estamos em todos os anos, né, da existência da faculdade tendo muito êxito nesse sentido. Muitos profissionais hoje no mercado de Anápolis e nas cidades circunvizinhas formados, né, aqui pela Faculdade de Anápolis, né, Faculdade Católica. Padre Fábio Barbosa, diretor da nossa Faculdade Católica, pároco da paróquia em Jaraguá, paróquia Nossa Senhora da Penha, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. Muito obrigado vocês, né? Sempre uma alegria, né? Tenha certeza das nossas orações e reze também por nós, né? Pela nossa missão. Grande abraço a todos. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Fábio Barbosa, sempre muito educado, muito solícito, né? Falar com os amigos do nosso programa. Mas, Padre, como nós dissemos com ele, nessa realidade da partida de Dom Dilmo Franco para o céu, a Diocese teve que fazer algumas readequações. E dentre elas, o Padre Fábio Carlos teve que assumir, o Padre Fábio Barbosa teve que assumir a paróquia Nossa Senhora da Penha em Jaraguá e ainda continuar sendo o diretor-geral da nossa Faculdade Católica. É o desafio, né? Mas é um padre muito preparado espiritualmente, intelectualmente, com certeza, né? Fará um bom trabalho frente a essas missões. É muito importante perceber isso, né? Assim, o desejo da pessoa de servir a Deus, né, juntamente com a graça de Deus, vai tornando pessoas capazes de fazerem coisas que seriam humanamente impossíveis. Administrar, coordenar, né, gerir situações que aparentemente só com as forças dele não conseguiria. Mas ele conta com a graça de Deus, né, que vai junto quando o bispo impõe as mãos, manda para uma missão, nós contamos com a graça de Deus e de fato ela acontece mesmo. É verdade, amigo ouvinte, vou deixar você com uma pequena atividade aí, uma tarefinha para casa. Imagine a nossa faculdade católica, o tanto que ela está crescendo, avançando, ele é o diretor dessa faculdade. Agora a paróquia que ele assume em Jaraguá, a cidade cresceu tanto que lá hoje tem 3 paróquias. Olhe aí no catálogo, entre na internet e ver quantas capelas tem a paróquia Nossa Senhora da Penha. Então você imagine a função, a responsabilidade do Padre Fábio Barbosa, mas como o Padre Paulo Henrique acaba de afirmar aqui,
abraça com muita alegria, confiando nessa providência divina que com certeza irá dar muita força e sabedoria para ele continuar nessas missões confiadas a ele. E agora nós vamos falar com o Padre Augusto, lá de Pirenópolis. Você sabia que o cemitério de Pirenópolis é o cemitério mais antigo do estado de Goiás? Vamos falar algumas realidades sobre o Dia de Finados com o Padre Augusto. A Igreja em Anápolis. Padre Augusto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, saúde Paulo, Padre Paulo Henrique, a todos que estão acompanhando o nosso programa. Então, Padre, no último programa nós falamos desse zelo, desse cuidado pela diocese. Por exemplo, aqui em Anápolis, em duas paróquias, 2 cemitérios, foram 17 missas diz respeito ao Dia de Finados. Nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho aos amigos ouvintes como se deu a programação de finados naquela cidade histórica de Pirenópolis de Goiás. Então, foi muito intenso, né? Graças a Deus, o povo é muito devoto. Lembrando que também o cemitério de Pirenópolis é um dos mais antigos do nosso estado. Então, ali há várias pessoas sepultadas de diversas regiões, né, tanto da nossa diocese como de outras dioceses do nosso estado de Goiás. Então, foram várias celebrações no cemitério mesmo, 4 de uma forma mais intensa, 7 da manhã, 9, 11, 3 da tarde. Também tivemos celebrações na Igreja Matriz do Rosário, numa capela próxima também ao cemitério, e também uma Santa Missa numa comunidade rural para atender também, né, os fiéis das comunidades rurais que não poderiam se deslocar para o cemitério. E durante as celebrações sempre estiveram ali presentes também padres de Pirenópolis atendendo confissões. Então foi um momento de muita fé, onde a igreja peregrina, que somos nós, nos unimos ali a esta outra realidade da igreja, que é a igreja padecente, né? Os nossos irmãos, os nossos fiéis defuntos, aqueles que também almejam alcançar a salvação eterna. Padre, e não deixa de ser um momento muito forte, porque a gente sabe que a nossa vida aqui ela é passageira, né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder a sua alma. É muito bonito ver essa expressão de fé das pessoas sabendo que tudo passa. A gente tem que preocupar realmente com as boas obras aqui na terra e, sobretudo, com a nossa alma. Sim, sem dúvida. Até porque, Paulo, esse momento, como disse, é um momento que nos traz memória daqueles entes queridos, mas não uma memória marcada pelo desespero, mas uma memória sempre marcada pela esperança. Tanto que, com a graça de Deus, no próximo ano, muito iluminado pelo Divino Espírito Santo, o Papa Francisco vai declarar então o jubileu, né, da esperança, ou peregrinos da esperança. Porque nós somos justamente, ou nós estamos em peregrinação. E por isso que falei dessas realidades da igreja. Dia 2 celebramos finados, dia 3 já outra realidade da igreja, todos os santos. Então nós percebemos que numa única igreja nós celebramos sempre essas 3 realidades. Nós como peregrinos da esperança, almejando alcançar o grande prêmio daqueles que perseveram, que é o céu. Então, o Dia de Finados, ele sempre nos convida a fazer esta reflexão de que neste mundo nós somos peregrinos, que a morte não tem a palavra definitiva, porque Cristo venceu a morte. E se estivermos unidos a Ele, nós também venceremos e alcançaremos a vida eterna, que é o grande prêmio daqueles que perseveram na esperança. Padre Augusto, pároco da paróquia em Pirenópolis, paróquia Nossa Senhora do Rosário, muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa. Agradeço
Agradeço, Paulo, pela oportunidade, cumprimento mais uma vez Padre Paulo Henrique e a você, meu irmão, minha irmã, que está escutando este programa. E que você coloque também sempre a sua esperança em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Augusto. Padre, como nós dissemos aqui, as realidades das paróquias em Anápolis, sempre preocupação com missa, lá também foram várias, padres atendendo as confissões, ele falando dessa realidade que é o cemitério mais antigo do estado de Goiás. Ou seja, padre, em todas as cidades que compõem a nossa diocese, literalmente os padres trabalharam, lutaram muito, sobretudo essas cidades que são históricas e centenárias. Com certeza, Paulo, e nesse dia a recomendação da igreja é que o padre celebre 3 missas, né, em relação às almas, né, uma nas intenções do Papa, outra para todas as almas, né, e é um ato de caridade. E assim também atender confissões, ajudar as pessoas a ganhar as indulgências, né? Oferecer sufrágio pelas almas do purgatório, também é um ato muito importante, por isso nós sacerdotes dedicamos todo o nosso esforço, né, nesse dia que é um dia especial para nós e para toda a igreja, nessa comunhão dos santos, né, nesse diálogo permanente de graças entre o céu, o purgatório e a terra. É verdade. Amigo ouvinte, na última quinta-feira nós tivemos a reunião geral do clero aqui na nossa Cúria Diocesana, mais precisamente no centro, aqui no auditório São João Paulo II. E lá, por ocasião dessa reunião do clero, nós tivemos a oportunidade de falar com o nosso bispo diocesano, Dom João Wilk. Entrevista com o bispo. Dom João, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Deus abençoe a todos e lhes seja favorável. Amém. Dom João, na última quinta-feira, pela graça de Deus, mais uma reunião do clero, reunião geral do clero, na nossa Cúria Diocesana. Sim, no final do ano, nós temos o costume de fazer o planejamento do ano que vem. Assim a agenda fica preparada, economiza o trabalho e o tempo. Não são planejados eventos, digamos, próprios das paróquias ou pequenos eventos, mas principalmente eventos em nível diocesano, festas paroquiais e crismas. Assim, o bispo sabe o que deve fazer e também os padres sabem onde o bispo está. Nós já sabemos fazer isto porque são anos que fazemos o planejamento e cada ano fica mais aprimorado. Outra coisa que nós tivemos hoje nesta reunião foi uma palestra sobre a bula do Papa Francisco. Outro tema que abordamos em vista do ano próximo é estudo do documento do Papa Francisco a respeito do significado, a respeito da necessidade do Ano Santo 2025. Sabemos que cada 25 anos a Igreja, desde antigamente, promove o ano jubilar, o ano de perdão, o ano de fraternidade. Então, antes que se programe as atividades, nós queríamos aprofundar mais o significado, o porquê o Papa quer falar e quer viver a esperança, né? O tema, o título deste Ano Santo é Peregrinos da Esperança. Nós somos peregrinos. A nossa vida é uma caminhada.
é uma peregrinação e a meta é o encontro com Deus Pai, é a vida eterna. E nós queremos nos conscientizar sobre esta verdade teológica, a verdade da fé. Mas, caminhando, devemos fazer bem. E nós desejamos que a virtude da esperança nos ajude a adiantar o bem que nós buscamos, fazendo o bem para os outros. Dom João, nosso bispo diocesano, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. E que Deus abençoe a todos, estejamos atentos às festas que se aproximam, procuremos cristianizar, evangelizar cada vez mais o tempo de Advento e a própria festa do Natal. Programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo diocesano, Dom João Wilk. Padre, o senhor fez questão de estar lá participando, até a área de comunicação. Eu penso que atualizou praticamente, né, todas as fotos dos padres que acompanham o nosso clero, dos nossos diáconos. Uma reunião muito bem participativa, uma programação para o próximo ano que se inicia. O senhor sabe melhor do que ninguém a organização, a disciplina da nossa Diocese de Anápolis. Nada acontece aqui por acaso, no estralo de dedo, é tudo planejado com muita antecedência, conforme as diretrizes da Igreja. Exatamente, Paulo. No final do mês de outubro, sempre a Diocese se reúne, os padres, o bispo, para planejar o ano seguinte. E foi isso que foi feito na última quinta-feira, as datas, né, que já vêm da Igreja de Roma, né, a Igreja Universal, e também as datas que vêm já do Regional Centro-Oeste, elas são colocadas, a Diocese apresenta suas datas, e aí cada paróquia, né, agora com as suas lideranças nas assembleias paroquiais, vão fazer o calendário paroquial. Então nós vamos planejando, organizando, dinamizando para que todas as classes e todas as faixas etárias sejam evangelizadas no decorrer do ano pastoral. Então, já que você está sintonizado aqui na 107.7, que tal você fazer parte dessa grande equipe de patrocinadores que ajudam a manter esta emissora no ar? Seja um patrocinador, seja um benfeitor da Rádio Voz do Coração Imaculado 107.7. Você pode ligar no 3324-5131 ou no 99504-0462 e que Deus continue te abençoando. É isso, Padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Qual que é o recadinho básico do senhor nesse dia de Todos os Santos? Que nós nunca nos esqueçamos que a nossa vida, a meta principal é alcançar a santidade. É viver como Cristo, é aplicar na própria vida as bem-aventuranças. Desejo que vocês possam, a partir da força do Evangelho, da Palavra de Deus proclamada nesse dia de Todos os Santos, possam renovar essa disposição, essa alegria, essa vontade de ser de Deus. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.